A testemunha da Estrada 21. A Estrada 21 sempre foi uma rota solitária que corta o interior do país como uma cicatriz esquecida no mapa. Um caminho estreito, ladeado por mato fechado e pequenas fazendas abandonadas, onde o silêncio parece ter peso e o vento carrega consigo histórias que ninguém quer ouvir. À noite, o asfalto se torna uma faixa escura que desaparece sob a neblina e os poucos que ainda se arriscam a dirigir por ali dizem sentir como se estivessem sendo observados o tempo todo. Era uma madrugada fria de junho de 1998. A lua estava coberta por nuvens pesadas e a chuva fina que caía parecia apagar qualquer sinal de vida ao redor. Um caminhoneiro chamado Raul Mendes seguia viagem em seu velho veículo, transportando caixas de peças automotivas de uma cidade a outra. Estava acostumado à solidão da estrada, às longas horas sem rádio, às paradas em postos vazios. Mas naquela noite, algo o deixava inquieto. A neblina vinha rastejando sobre o asfalto como um véu branco e o som constante da chuva, batendo no para-brisa, criava um ritmo hipnótico. Raul mantinha o olhar fixo na pista, atento às curvas perigosas e aos buracos que conhecia de cor. Mas então, algo mudou. À frente, entre as sombras, uma figura apareceu no acostamento. No primeiro instante, ele achou que fosse apenas um reflexo dos faróis, uma ilusão causada pelo cansaço, mas à medida que se aproximava, percebeu que era uma mulher, parada, imóvel, com o corpo parcialmente iluminado pela luz amarelada do caminhão. Estava descalça, os cabelos grudados pela chuva, e suas mãos pareciam cobertas de algo escuro, algo que Raul reconheceu imediatamente como sangue. Instintivamente, ele freou. O caminhão derrapou levemente, deslizando por alguns metros até parar. O som do motor preencheu o ar por um breve instante antes que o silêncio voltasse a dominar o ambiente. Raul olhou novamente para o acostamento e a mulher continuava lá, olhando fixo para o nada, como se esperasse por alguém que nunca chegaria. Ele abriu a porta. O vento frio entrou com força e o cheiro de terra molhada invadiu a cabine. O caminhoneiro caminhou em direção à mulher, chamando-a, mas ela não respondeu. Seus lábios se moviam em um murmúrio que o vento quase levava embora. Foi então que ele ouviu uma frase repetida em tom baixo, quase um lamento. "Eles ainda estão aqui." Raul olhou ao redor, tentando enxergar algo além da névoa. A estrada parecia interminável, e o som da chuva se misturava com o ruído distante de galhos quebrando. A mulher tremia, os olhos arregalados, apontando para a mata escura à margem da estrada. Ele seguiu seu olhar e notou algo perturbador. Marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado até dentro da floresta. Foi ali, naquela madrugada, que começou uma história que mudaria para sempre a vida de Raul e transformaria a Estrada 21 em um lugar envolto por medo, mistério e silêncio. O que parecia apenas um encontro casual entre um caminhoneiro e uma mulher ferida se tornaria, com o passar dos dias, o centro de um dos casos mais estranhos já registrados nas rodovias do país. O encontro na estrada. Raul Mendes era um homem acostumado com a solidão. Aos 42 anos, passava mais tempo sobre o volante do que em casa, cruzando o país de ponta a ponta, guiado apenas pelo som do motor e pelo cheiro constante de diesel. Naquela madrugada de junho, ele já havia percorrido mais de 300 quilômetros sem parar, embalado pelo hábito e pela necessidade de chegar ao destino antes do amanhecer. A Estrada 21, porém, parecia mais vazia do que nunca. A neblina se adensava a cada curva, tornando impossível enxergar além de alguns metros à frente. O ar frio se infiltrava pelas frestas do caminhão, e o som do rádio, quando não chiava, trazia apenas vozes distorcidas e músicas antigas.
Raul desligou o aparelho e respirou fundo, tentando afastar o cansaço que começava a pesar sobre os ombros. Foi nesse instante que algo surgiu no campo dos faróis. Uma sombra parada na beira da pista. O reflexo rápido fez seu coração disparar. Ele reduziu a marcha, tentando distinguir o que via. Era uma mulher, ou o que parecia ser. Estava imóvel, encharcada pela chuva, os cabelos grudados no rosto e o corpo curvado para frente, como se tivesse acabado de escapar de algo terrível. O instinto de motorista experiente o fez parar, mesmo sem saber por quê. Ao descer do caminhão, Raul sentiu o vento cortante atingir o rosto. A chuva agora caía com força e o som das gotas se misturava ao ruído constante do motor ainda ligado. Ele se aproximou devagar, chamando por ela, e percebeu o tremor nos ombros finos da mulher. Quando ela finalmente ergueu o rosto, ele viu o sangue escorrendo do canto da boca e o olhar perdido, vazio, que parecia atravessar tudo ao redor. Ela tentou falar, mas as palavras saíram desconexas. Disse que havia visto um carro preto parar ali poucos minutos antes. 2 homens desceram, abriram o porta-malas e arrastaram algo pesado em direção à mata. Disse que tentou gritar, mas ninguém a ouviu. E então, com uma expressão de puro pavor, afirmou que eles ainda estavam por perto. Raul iluminou a beira da estrada com sua lanterna e, de fato, viu marcas no barro, como se algo tivesse sido arrastado recentemente. O formato era irregular, largo e se estendia até o limite da vegetação. Um cheiro metálico pairava no ar. Um cheiro que ele reconheceu, com desconforto, como o de sangue fresco misturado à terra. O caminhoneiro tentou convencê-la a subir no caminhão, dizendo que chamaria ajuda assim que encontrasse sinal, mas ela hesitou, olhando para o mato, como se temesse algo escondido ali dentro. Raul insistiu, oferecendo o casaco, prometendo que ficariam seguros, até que ela finalmente o seguiu, ainda tremendo. Quando ele se virou para fechar a porta da cabine, ouviu um som que o fez congelar. Um estalo seco vindo da mata, como o de um galho sendo quebrado por um passo pesado. O caminhoneiro voltou o olhar para o escuro, mas não viu nada, apenas a neblina se movendo como se respirasse. E naquele instante, sem entender porquê, teve a sensação de que não estavam sozinhos. O relato da testemunha. Raul ajudou a mulher a subir no caminhão, percebendo o quanto ela estava abalada. Suas pernas mal sustentavam o corpo e o olhar, fixo no escuro da mata, parecia carregar algo que ele não podia compreender. Dentro da cabine, ela pediu que ele não acendesse as luzes, dizendo com uma voz trêmula que eles poderiam ver. Raul obedeceu, tentando manter a calma, embora o frio que vinha de fora agora parecesse morar dentro dele. O rádio, que antes tocava uma música fraca e distante, começou a emitir um ruído constante, um chiado profundo, entrecortado por sons agudos que soavam como sussurros. Raul desligou o aparelho, mas o ruído não cessou completamente. Parecia continuar de algum modo do lado de fora, misturando-se ao som da chuva fina que batia no para-brisa. Foi nesse momento que a mulher começou a falar, em um ritmo apressado, como se temesse esquecer detalhes importantes. Ela contou que caminhava pela estrada há mais de 1 hora, tentando chegar ao ponto de ônibus que levava ao centro da cidade, quando um carro preto, sem placas visíveis, encostou no acostamento a poucos metros dela. 2 homens desceram, um alto de casaco escuro e outro mais baixo, com o rosto parcialmente coberto por um capuz. O primeiro abriu o porta-malas, enquanto o segundo arrastava algo pesado envolto em um lençol escuro, deixando no chão um rastro de barro e talvez de sangue. Assustada, ela correu para o meio da vegetação, tentando se esconder entre as árvores, mas acabou tropeçando em uma raiz e caindo. Ficou ali, deitada e imóvel, ouvindo o som abafado de vozes discutindo, seguido por um gemido que se transformou em grito. Depois disso, veio um silêncio completo, como se o próprio ar tivesse parado.
Quando ela voltou a olhar, o carro estava partindo e as luzes vermelhas das lanternas desapareceram na curva. Raul perguntou seu nome e por um instante ela pareceu não lembrar. Disse, enfim, que se chamava Vera, mas a incerteza com que pronunciou o próprio nome fez o caminhoneiro duvidar. Havia algo profundamente perturbador naquela mulher. Não apenas o medo, mas um vazio nos olhos, uma expressão de quem viu algo que a mente humana não deveria suportar. As mãos dela tremiam sem parar. E ao olhar para elas, Vera murmurou que aquele sangue não era seu. Tentando manter o controle, Raul pegou uma garrafa d'água e ofereceu a ela, enquanto buscava sinal no telefone para contatar o posto policial mais próximo. Nenhum serviço, nenhum sinal. Apenas o barulho distante de trovões e o motor do caminhão, que parecia vibrar como se também estivesse nervoso. Vera respirava fundo, chorava em silêncio e dizia que tinha tentado pedir ajuda, mas que nenhum carro parou. Ela ouviu passos atrás de si e uma voz masculina, fria, quase sussurrante, dizendo: "Você não viu nada." A lembrança dessa frase pareceu cortá-la por dentro. Ela se encolheu no banco, segurando os próprios ombros, e olhou para Raul como se ele fosse sua última chance de sobreviver àquilo. Ele não sabia o que fazer. O instinto dizia para levá-la embora dali, mas o medo de estar se envolvendo em algo perigoso pesava tanto quanto a chuva que caía lá fora. Raul decidiu que precisava levá-la até o próximo posto de gasolina, onde poderia encontrar alguém e pedir socorro. Porém, quando girou a chave e o caminhão roncou, Vera segurou seu braço com força e o obrigou a olhar em seus olhos. A expressão dela era de desespero absoluto. "Se eu desaparecer", disse ela com a voz quebrada e rouca, "lembre-se desse lugar." O desaparecimento. Na manhã seguinte ao encontro, Raul acordou com a sensação de que o que havia vivido na noite anterior poderia ter sido apenas um sonho, desses que parecem reais demais para serem ignorados, mas confusos demais para fazer sentido. O som da chuva havia cessado e a luz pálida do amanhecer entrava pela janela do pequeno quarto de hospedagem em que passara a noite nos fundos de um posto de gasolina. Ele lembrava de cada detalhe: o rosto da mulher, o sangue nas mãos, a voz trêmula dizendo que eles ainda estavam ali. Porém, quando desceu para conversar com o frentista e perguntou se alguém mais havia visto uma mulher pedindo ajuda na estrada, a resposta foi apenas um olhar vazio e um encolher de ombros. Raul insistiu. Contou o que viu, mostrou o trecho da estrada no mapa, descreveu o carro preto, o local exato onde parou. O funcionário ouviu tudo com uma expressão cética e depois comentou que de vez em quando motoristas apareciam com histórias parecidas, visões na neblina, vultos na pista, pessoas que somem quando o farol as alcança. Mas Raul sabia o que tinha visto. Sabia do sangue, do cheiro metálico, das marcas no chão. Nada daquilo poderia ser invenção de um cansaço qualquer. Horas depois, ele conseguiu sinal no telefone e ligou para a delegacia da cidade mais próxima. A polícia ouviu o relato, anotou algumas informações e prometeu enviar uma viatura ao local. Raul esperou até o fim da tarde, mas ninguém apareceu. No dia seguinte, um policial o procurou no posto, fazendo perguntas rápidas e sem anotar quase nada. Disse que havia ido até o ponto indicado e que não encontrou nada. Nenhuma marca, nenhum sinal de luta, nenhum vestígio da mulher. O tom do policial era o mesmo usado com bêbados e lunáticos. E isso fez Raul se calar. Ainda assim, ele não conseguiu descansar. Voltou sozinho à estrada 2 dias depois, impulsionado por uma mistura de culpa e curiosidade. Quando chegou ao trecho onde tudo aconteceu, encontrou apenas o acostamento coberto de lama e folhas. A mata, densa e úmida, parecia observá-lo. O ar era pesado, e cada ruído, o canto distante de um pássaro, o estalo de um galho, fazia seu corpo inteiro se contrair.
Ele caminhou por alguns metros até o ponto onde lembrava de ter visto as marcas no chão, mas a chuva havia apagado tudo. Nenhum rastro, nenhuma evidência, apenas o vazio. De volta ao caminhão, Raul ouviu o barulho de um motor se aproximando. Era uma viatura. 2 policiais desceram, perguntaram o que ele fazia ali e, ao saber quem era, trocaram olhares discretos. Um deles disse que o caso estava encerrado, que não havia nada de anormal na região e que ele deveria esquecer o que viu. Raul tentou insistir, dizendo que a mulher precisava de ajuda, que ela estava ferida, mas os agentes foram ríspidos, ordenando que ele seguisse viagem. A última coisa que ouviu antes de eles entrarem no carro foi um comentário quase inaudível. Mais um desses caminhoneiros cansados vendo assombração. Durante as semanas seguintes, Raul tentou seguir com sua rotina, mas a imagem da mulher o perseguia como um fantasma. À noite, sonhava com o momento em que ela o olhou e disse para lembrar daquele lugar. Em alguns sonhos, ela aparecia dentro da cabine, molhada, com os olhos abertos e fixos nele. Em outros, ele estava novamente na estrada, vendo o carro preto surgir das sombras. Era como se algo quisesse lembrá-lo de que a história ainda não havia terminado. Foi então que, cerca de 10 dias após o encontro, ele viu uma pequena nota em um jornal local. O texto mencionava o desaparecimento de uma mulher chamada Vera Lúcia Andrade, vista pela última vez na região da Estrada 21. Nenhum outro detalhe foi dado, apenas o nome, a data e a descrição física. O coração de Raul disparou. Era ela, a mulher do acostamento. No dia seguinte, ele foi até a delegacia para falar com o delegado responsável, levando consigo a página do jornal. Mas o delegado o recebeu com desdém, dizendo que o caso já estava sendo investigado e que o depoimento de um caminhoneiro confuso não ajudaria em nada. Raul tentou contar tudo outra vez. O carro, os 2 homens, o sangue, mas a conversa terminou com o policial o mandando embora. Ao sair, notou que outros oficiais cochichavam, rindo entre si. Naquela noite, ao voltar para o caminhão, Raul sentiu algo diferente. No espelho retrovisor, notou o reflexo de um carro parado do outro lado da rua. Preto, vidros escurecidos, motor ligado. Observou por alguns minutos e o veículo não se moveu. Quando decidiu descer e caminhar até ele, o carro arrancou com violência, desaparecendo na curva. Foi nesse momento que ele percebeu. Talvez Vera tivesse razão. Talvez eles realmente ainda estivessem por perto. O corpo na mata foram necessárias quase 3 semanas para que a história de Raul deixasse de ser apenas um boato entre motoristas e se transformasse em algo concreto. Tudo começou numa tarde nublada, quando um grupo de adolescentes que voltava de bicicleta de um rio próximo resolveu cortar caminho pela mata que margeava a Estrada 21. O trecho era conhecido por ser evitado pelos moradores locais, denso, úmido, cheio de mosquitos e de histórias sobre pessoas que entraram ali e nunca voltaram. Um deles, o mais novo, pedalava à frente e foi o primeiro a notar o cheiro. Um odor pesado, doce e metálico que parecia se espalhar com o vento. Ao se aproximarem de um barranco, os meninos viram algo parcialmente coberto por folhas e galhos. À primeira vista, pensaram que fosse um animal morto, talvez um cachorro ou um bezerro. Mas quando um deles chutou o que parecia ser um pano, o que surgiu por baixo foi uma visão que os acompanharia pelo resto da vida. Um braço humano, rígido, com a pele pálida e coberta de terra. O pânico foi imediato. Largaram as bicicletas e correram até a estrada, gritando por ajuda, até encontrarem um morador que acionou a polícia. Quando a notícia chegou aos jornais locais, Raul estava em outra cidade, descarregando mercadoria. Ele ouviu a reportagem pelo rádio do posto e sentiu o corpo inteiro gelar ao reconhecer o local descrito. O repórter dizia que o corpo havia sido encontrado a poucos metros do acostamento da Estrada 21, o mesmo ponto onde, semanas antes, Raul havia encontrado a mulher ferida. O comentário final do apresentador foi o golpe definitivo.
O corpo parecia ter sido enterrado havia mais de 20 dias, exatamente o tempo que separava o desaparecimento de Vera daquela noite chuvosa. Raul não pensou duas vezes. Pegou a estrada e voltou para lá, movido por uma mistura de medo e necessidade de confirmar aquilo que o assombrava desde o primeiro dia. Quando chegou, o trecho já estava isolado por fitas amarelas e policiais armados faziam a contenção dos curiosos. Ele ficou parado do outro lado, observando as luzes vermelhas piscando, o barulho dos rádios, o vai e vem dos investigadores. Ninguém parecia dar atenção a mais um caminhoneiro curioso, mas Raul sabia que aquele pedaço de terra era o mesmo matagal, o mesmo cheiro, o mesmo silêncio. À noite, as notícias começaram a se espalhar. O corpo era de um homem, identificado mais tarde como Ricardo Azevedo, desaparecido havia pouco mais de 2 semanas. Ele era representante comercial e havia sido visto pela última vez saindo de um hotel na cidade vizinha, acompanhado de 2 homens não identificados, e, segundo a nota do jornal, dirigia um carro preto. A coincidência era absurda demais para ser ignorada. Raul tentou novamente contatar a polícia, mas seu depoimento foi tratado como uma história velha, sem relevância investigativa. Nos dias seguintes, começaram a surgir novas informações. A perícia encontrou fragmentos de tinta preta sobre o solo, semelhantes à pintura automotiva, e marcas de pneu parcialmente preservadas. Havia também vestígios de corda e um tecido rasgado com manchas de sangue. Tudo indicava que alguém havia tentado esconder o corpo às pressas durante a noite. Apesar das evidências, a polícia manteve o caso em sigilo e a imprensa logo se calou. Para Raul, no entanto, não havia mais dúvidas. Aquela mulher, Vera, havia dito a verdade. Mesmo assim, algo continuava a incomodá-lo. Em uma madrugada silenciosa, enquanto atravessava a mesma rodovia a caminho do norte, ele sentiu novamente aquela presença, a sensação de ser observado, o mesmo frio na espinha, o mesmo chiado no rádio. E então, por um instante, à beira da estrada, ele achou ver uma silhueta feminina parada, imóvel, no mesmo ponto de antes. Reduziu a velocidade, olhou com atenção, mas a figura desapareceu como se tivesse se dissolvido na névoa. O coração de Raul batia forte, e ele sabia, lá no fundo, que não era apenas a mente pregando peças. Dias depois, ele recebeu uma ligação em seu celular de um número desconhecido. Ao atender, ouviu apenas silêncio. Depois, um som abafado, algo que se parecia com o vento cortando o microfone, e ao fundo, uma respiração. Raul disse alô 2 vezes. E então ouviu uma voz feminina fraca, sussurrando algo que ele nunca esqueceria. Eles não queriam que ninguém soubesse. A ligação caiu logo em seguida. Raul ficou parado, com o telefone nas mãos, olhando o número na tela até que se apagasse. Tentou retornar, mas a chamada não completava. Desde aquele momento, passou a sentir que estava sendo seguido. Um carro preto, com faróis baixos, parecia surgir nos espelhos sempre que ele voltava à Estrada 21. Às vezes, desaparecia após uma curva. Outras, permanecia atrás dele por quilômetros. Raul nunca conseguiu ver o rosto de quem o dirigia, e talvez tenha preferido assim. As pistas que nunca fecharam os dias seguintes, a descoberta do corpo de Ricardo Azevedo, foram marcados por um silêncio estranho. Nem a imprensa local, que normalmente se alimentava de tragédias como aquela, parecia interessada em continuar cobrindo o caso. As matérias desapareceram dos portais em questão de horas, substituídas por notícias banais. Era como se alguém tivesse decidido apagar o acontecimento da memória coletiva da região. Raul, porém, não conseguia fazer o mesmo. Todas as noites, quando parava o caminhão em algum posto de estrada, revivia cada detalhe da noite em que encontrara Vera, a mulher ferida, coberta de sangue e de medo.
A cada lembrança, algo dentro dele gritava que havia deixado passar algo importante. Um detalhe que poderia explicar o que estava por trás de tudo. Certa tarde, ele decidiu voltar até a delegacia de Santa Beatriz, a cidade mais próxima da Estrada 21. O delegado o recebeu com um olhar cansado, desses que denunciam mais desinteresse do que empatia. Raul contou novamente tudo o que havia acontecido em ordem, sem omitir nada. O delegado ouviu em silêncio, fazendo anotações num bloco de papel, mas sem demonstrar surpresa. Quando Raul terminou, o homem fechou o caderno e disse que já haviam investigado a área e não encontraram nenhuma mulher nos registros recentes de desaparecimento com as características que ele descrevia. Nenhuma Vera, nenhuma testemunha. Nada. Raul insistiu, mencionou o sangue, o ferimento no braço, o olhar perdido. O delegado respirou fundo e respondeu que naquelas estradas muita gente inventava histórias, especialmente caminhoneiros cansados, solitários, acostumados a confundir sonho com realidade. Raul ficou em silêncio, mas por dentro algo fervia. Sabia o que tinha visto, sabia que não estava louco e, acima de tudo, sabia que o corpo de Ricardo havia sido enterrado no mesmo trecho onde encontrara Vera. Era coincidência demais. Antes de ir embora, o delegado fez uma última observação. Às vezes, é melhor deixar certas coisas quietas, seu Raul. A estrada guarda segredos que ninguém precisa desenterrar. Naquela noite, Raul dormiu mal. Sonhou com o som da chuva batendo no para-brisa e com a voz de Vera pedindo para não acender a luz da cabine. No sonho, ela apontava para o mato e dizia algo que ele não conseguia entender. Uma sequência de palavras arrastadas, como se fossem números. Ao acordar, ainda tonto, anotou o que lembrava em um papel. Km 68, Marco 3. Horas depois, ao olhar o mapa da rodovia, percebeu que aquele ponto ficava exatamente no meio do trecho entre o local onde encontrara Vera e onde o corpo de Ricardo havia sido descoberto. Movido por uma sensação quase obsessiva, ele decidiu ir até lá. Estacionou o caminhão no acostamento, apagou as luzes e caminhou com uma lanterna fraca em direção ao Marco 3. O mato alto dificultava a passagem, mas ele seguiu em frente, empurrando os galhos com as mãos. Depois de alguns metros, notou algo diferente. O solo ali era mais revirado, como se alguém tivesse cavado recentemente. Raul ajoelhou-se e começou a afastar a terra com as mãos, até encontrar pedaços de plástico preto idênticos aos usados em sacos de lixo. No interior, havia fragmentos de roupas femininas rasgadas, uma pulseira metálica amassada e um pedaço de tecido com bordas queimadas. O coração disparou. Ele recuou alguns passos, com a sensação de que alguém o observava de dentro da mata. O som dos grilos parecia ter cessado e o ar subitamente ficou mais pesado. Por um instante, Raul teve certeza de que vira algo se mover entre as árvores. Uma sombra fugidia, alta e silenciosa. Voltou correndo para o caminhão, trancou as portas e permaneceu ali por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego. Ligou o motor e partiu em disparada, jurando para si mesmo que nunca mais voltaria àquele trecho. Mas a estrada parecia não querer deixá-lo ir. Nos dias seguintes, o rádio começou a apresentar falhas estranhas, sempre no mesmo ponto da viagem. O som sumia, substituído por uma interferência metálica, e em meio ao ruído, Raul jurava ouvir uma voz feminina repetindo uma frase que o arrepiava até o osso. Você não viu nada. Certa madrugada, após mais um turno exaustivo, estacionou em um posto abandonado, já próximo da fronteira com outro estado. Estava sozinho, o vento frio soprando pelas janelas rachadas e a lua refletindo na lataria suja do caminhão. Ao descer para lavar o rosto, notou um papel amassado preso sob o limpador de para-brisa. Era uma fotografia desbotada, tirada de dentro de um carro, mostrando a Estrada 21, o mesmo ponto onde ele havia parado naquela noite.
Na parte de trás da foto, uma única frase escrita em caneta vermelha: "Ainda estamos aqui." Raul ficou paralisado, o coração batendo rápido, enquanto olhava ao redor, tentando entender como aquela foto havia ido parar ali. Não havia nenhum outro veículo por perto, nenhuma presença visível. Apenas o silêncio, o vento e a sensação, agora inconfundível, de que alguém o seguia há muito tempo, talvez desde o momento em que ele parou para ajudar uma mulher ensanguentada naquela estrada esquecida. O último trecho. Aquela foto ficou gravada na mente de Raul como uma ferida aberta. Ele tentou jogar fora, mas por mais que quisesse, não conseguia. Dobrou o papel e o guardou no porta-luvas, como quem tenta esconder algo que, mesmo invisível, continua ali, respirando ao seu lado. Nas noites seguintes, cada curva da estrada parecia mais longa, cada farol que surgia ao longe mais ameaçador. E embora tentasse se convencer de que tudo não passava de coincidência, uma parte dele já aceitava que havia se envolvido em algo que ultrapassava a compreensão. Em uma das madrugadas seguintes, enquanto atravessava o trecho mais isolado da Estrada 21, o caminhão começou a apresentar falhas. O motor engasgava, os faróis piscavam, o painel acendia e apagava como se algo estivesse interferindo no sistema elétrico. Raul reduziu a velocidade, sentindo o estômago se revirar, e parou no acostamento. A chuva começou fina, depois se transformou em uma cortina espessa que mal deixava ver o horizonte. Do lado de fora, o vento soprava com uma força que parecia vir de dentro da mata. Ele desligou o motor e ficou em silêncio, ouvindo o som da chuva batendo no teto metálico. Foi então que percebeu algo diferente. O rádio, mesmo desligado, começou a emitir um ruído baixo, quase imperceptível, um sussurro, como o som de alguém respirando dentro da cabine. Raul olhou para o painel e viu as luzes piscando sozinhas. Tentou ligar o motor, mas nada aconteceu. No meio da estática, uma voz feminina começou a se formar, hesitante, quebrada, como se viesse de muito longe. "Raul, você precisa ver." O sangue gelou em suas veias. A voz era dela. Era Vera. Ele sentiu o ar sumir dos pulmões. Olhou ao redor, mas só havia escuridão e chuva. A voz repetiu, um pouco mais clara agora, acompanhada de um ruído de passos sobre o cascalho molhado. "Eles nunca foram embora." Raul se virou lentamente para o retrovisor. No reflexo, entre os pingos que deslizavam pelo vidro, viu algo se movendo na escuridão. Uma silhueta parada, imóvel, com os cabelos colados ao rosto pela chuva. Ela estava exatamente no mesmo ponto onde ele havia parado naquela primeira noite. Raul abriu a porta, desceu com dificuldade e caminhou em direção à figura, chamando por ela, gritando o nome que jamais esquecera: "Vera!" A cada passo, a chuva parecia ficar mais pesada, o chão mais lamacento, o ar mais frio. Quando chegou a poucos metros, a mulher levantou lentamente o rosto. Por um instante, Raul acreditou que ela estava viva. Os olhos brilhavam, o peito subia e descia com a respiração. Mas quando ele tentou se aproximar mais, a imagem dela pareceu vacilar, como se fosse feita de névoa. Em um segundo, ela desapareceu. O som da chuva cessou de repente, e o silêncio foi tão profundo que ele ouviu o próprio coração bater. Então algo atrás dele se moveu, um estalo de galho, um som pesado de passos na lama. Raul se virou, mas o que viu o deixou paralisado. O mesmo carro preto que Vera havia descrito, o mesmo que os meninos da vila haviam visto parado dias antes da descoberta do corpo, estava agora parado no meio da estrada, com os faróis acesos e o motor desligado. As portas estavam entreabertas e o interior parecia vazio. Raul se aproximou devagar, com o corpo tenso e a respiração descompassada, até enxergar algo sobre o banco do passageiro. Era uma pasta de couro, encharcada pela chuva, com papéis espalhados. Entre eles, havia fotografias, cópias de documentos,
anotações com nomes, datas e coordenadas. No topo, um cartão de visitas. Ricardo Azevedo. Representações comerciais, Azevedo em Lima. E ao lado, uma segunda folha, parcialmente destruída pela água, trazia o que parecia ser um e-mail impresso, com o título Contrato Estrada 21. Entrega fora de registro. Raul pegou os papéis, tentando protegê-los da chuva. E quando se preparava para voltar ao caminhão, notou um movimento no banco de trás. Uma sombra, pequena, abaixada, como se alguém estivesse escondido ali. Aproximou-se lentamente e, ao puxar a porta, deparou-se com algo que o fez recuar de imediato. No assento, encolhida, havia uma mulher. O rosto pálido, os olhos abertos, fixos, imóveis. Era Vera, ou alguém que se parecia exatamente com ela. A pele estava fria e o corpo rígido. Raul tropeçou para trás, gritando, mas o som da voz dele pareceu se perder no ar. A chuva voltou de forma violenta e os faróis do caminhão piscaram no topo da colina, como se respondessem a algo invisível. Ele correu de volta, atordoado, mas quando olhou novamente para a estrada, o carro preto havia desaparecido. No asfalto molhado, restavam apenas marcas de pneu recentes, indo em direção à mata. Com as mãos trêmulas, Raul entrou no caminhão, ligou o motor e arrancou dali o mais rápido que pôde. O rádio, que até então permanecia em silêncio, voltou a chiar. Entre a estática, uma última frase foi dita. Fraca, arrastada, mas nítida o suficiente para se gravar em sua mente para sempre. A estrada não acaba aqui. O arquivo esquecido. Raul não dormiu naquela noite. Dirigiu sem destino, tentando deixar para trás o trecho amaldiçoado da Estrada 21. Mas a cada quilômetro, a sensação de estar sendo observado crescia. As luzes do painel tremulavam, o rádio se acendia sozinho e, de tempos em tempos, uma interferência quase humana sussurrava palavras que ele não compreendia. Quando amanheceu, estacionou num posto de beira de estrada e espalhou os papéis encontrados no carro preto sobre o painel. A pasta de couro estava encharcada, mas parte dos documentos ainda legível. O que viu fez o sangue gelar. Entre planilhas e contratos, havia carimbos de prefeituras e empresas terceirizadas, algumas com o mesmo nome repetido em diferentes estados. Eram contratos de transporte e descarte de materiais químicos, assinados por Ricardo Azevedo e por uma empresa chamada Lima Encosta Soluções Ambientais. Havia também e-mails impressos, trocados entre Ricardo e um endereço sem identificação clara, onde ele mencionava atrasos nas entregas fora de registro e algo que chamava de Operação Noturna na Estrada 21. Em um dos trechos lia-se: eles querem continuar despejando ali. O solo já está comprometido. Se descobrirem, estamos mortos. Raul sentiu um arrepio subir pela espinha. Lembrou-se do cheiro forte de metal que os garotos haviam sentido antes de encontrar o corpo. Lembrou-se da vegetação que parecia murcha, da água barrenta que escorria pela valeta. Tudo fazia sentido agora. Aquela estrada não era apenas o cenário de um crime isolado. Era o encobrimento de algo muito maior. Ricardo, aparentemente, havia descoberto o esquema e tentado denunciar, mas fora silenciado. E Vera talvez tivesse visto demais. Com as mãos trêmulas, Raul separou o que estava legível e colocou em um envelope. Procurou um lugar seguro para guardar, mas percebeu que não existia segurança possível. A cada parada, notava carros estacionados que pareciam observá-lo por tempo demais, faróis que o seguiam à distância. Certa tarde, ao parar num restaurante de beira de estrada, um homem de terno escuro sentou-se à mesa ao lado. Não pediu nada. Apenas ficou ali, lendo um jornal antigo e, de vez em quando, olhando na direção de Raul. Quando ele terminou de comer e se levantou, o homem também se levantou. Raul saiu apressado, fingindo calma. Caminhou até o caminhão. Sentiu o olhar do sujeito em suas costas e, ao abrir a porta,
percebeu que alguém havia mexido no interior do veículo. A pasta de couro não estava mais lá. Em seu lugar, sobre o banco, havia apenas um bilhete molhado de chuva, escrito em letras trêmulas: "Algumas testemunhas não sobrevivem." O choque foi imediato. Raul arrancou com o caminhão e dirigiu sem rumo por horas, até que a noite caiu. O medo agora era diferente. Não era mais o mesmo medo da estrada escura ou dos fantasmas que pareciam assombrar aquele trecho. Era o medo real, humano, palpável. Ele entendia que tinha se tornado parte de uma história que não lhe pertencia. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar. Um agente da polícia rodoviária apareceu no posto onde Raul costumava dormir e fez perguntas estranhas, querendo saber sobre documentos extraviados. O tom era amigável demais para ser sincero. Depois, em um noticiário da manhã, Raul viu algo que o fez gelar. Uma reportagem rápida informava que o caso do corpo encontrado na Estrada 21 havia sido arquivado por falta de provas e que as investigações haviam sido encerradas. A matéria durou menos de 20 segundos e jamais voltou a ser exibida. Raul percebeu que o silêncio ao redor daquele caso era proposital. Havia uma rede de proteção em torno da estrada, algo grande o suficiente para apagar corpos, provas e pessoas. Tentou entrar em contato com um jornalista de uma rádio local, mas o homem, ao ouvir o assunto, desligou sem deixar que ele terminasse. No mesmo dia, o telefone de Raul começou a tocar de números desconhecidos, sempre em horários aleatórios. Quando atendia, ninguém respondia, apenas o som do vento. Cansado, atormentado e sem saber em quem confiar, Raul decidiu gravar um vídeo com o celular, contando tudo o que sabia. Ele se filmou dentro do caminhão de madrugada, relatando com voz trêmula cada detalhe. A mulher ensanguentada, o corpo encontrado, os documentos, a pasta roubada, o carro preto. No final, olhou fixamente para a câmera e disse: "Se algo acontecer comigo, procurem na Estrada 21. Tudo começa e termina ali." O vídeo foi salvo, mas jamais chegou a ser publicado. 2 dias depois, o caminhão de Raul foi encontrado parado no acostamento da Estrada 21, com o motor ligado e as luzes acesas. O motorista não estava dentro. No banco do passageiro havia apenas o telefone celular, com o vídeo gravado e um envelope vazio. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista de para onde ele teria ido. O arquivo que vazou. 3 semanas depois do desaparecimento de Raul, um vídeo começou a circular em fóruns obscuros da internet, hospedado em servidores estrangeiros e compartilhado sob o título simples: "Testemunha da Estrada 21, arquivo original." Ninguém sabia de onde havia surgido. Alguns usuários diziam tê-lo recebido por e-mail, outros afirmavam que o encontraram por acaso em pastas anônimas de compartilhamento. O conteúdo era o mesmo vídeo que Raul havia gravado dentro do caminhão, na madrugada em que sumiu, e que de alguma forma jamais deveria ter saído dali. A gravação era tremida, feita à luz fraca do painel. A voz de Raul soava cansada, como a de alguém que já havia ultrapassado o limite da sanidade. Ele relatava tudo, em detalhes: o encontro com Vera, o corpo, o carro preto, os documentos, o roubo da pasta, as ameaças veladas. Mas havia algo novo. No meio do vídeo, antes de encerrar, Raul parecia ouvir algo lá fora. Ele interrompia a fala, olhava pela janela e dizia, num tom quase de sussurro: "Eles estão aqui." Nesse ponto, a imagem ficava distorcida, o áudio cortava e o vídeo terminava abruptamente. Muitos acreditaram que era apenas uma encenação, um material forjado por algum canal sensacionalista. Mas a origem do vídeo levantava dúvidas inquietantes. Os metadados indicavam que ele havia sido enviado de um servidor ligado a uma empresa de segurança digital, a mesma Lima Encosta Soluções Ambientais, cujo nome constava nos contratos encontrados no carro preto. A partir desse vazamento,
Começaram a surgir depoimentos anônimos de motoristas, moradores de cidades vizinhas e até antigos funcionários da empresa. Todos diziam o mesmo. Caminhões circulavam durante a madrugada por trechos interditados da Estrada 21, transportando tambores metálicos cobertos por lonas escuras. Alguns desses veículos, segundo testemunhas, voltavam com a carroceria vazia e o chão coberto de um líquido espesso e amarelado. Nenhum deles tinha registro oficial de passagem pelos postos rodoviários. Um jornalista independente, Daniel Nogueira, decidiu investigar o caso. Ele já havia trabalhado em reportagens sobre corrupção ambiental e desaparecimentos em regiões rurais. O vídeo de Raul foi o ponto de partida. Daniel conseguiu identificar o posto onde o caminhoneiro aparecia nos primeiros segundos da gravação e foi até lá, entrevistando frentistas e mecânicos que lembravam do homem. Um deles, de forma relutante, afirmou ter visto Raul pela última vez 2 dias antes de desaparecer, conversando com 2 homens em um carro preto, parado do outro lado da estrada. Enquanto reunia informações, Daniel começou a receber mensagens anônimas, com links, coordenadas e arquivos criptografados. Em um deles, havia fotos de satélite mostrando a área ao redor da Estrada 21. Manchas escuras no solo, extensas, como se o terreno tivesse sido queimado ou contaminado. Outro arquivo trazia cópias de relatórios técnicos omitidos por órgãos ambientais, todos apontando níveis altíssimos de resíduos químicos nas águas subterrâneas. As assinaturas nas margens dos documentos pertenciam às mesmas empresas mencionadas nas anotações de Raul. Poucos dias depois, Daniel marcou uma entrevista com uma ex-funcionária da Lima Encosta que aceitou falar apenas sob anonimato. Ela contou que meses antes do desaparecimento de Raul, um acidente de transporte havia resultado na morte de 2 operários dentro da área de despejo irregular. A empresa abafou o caso, falsificando laudos e transferindo o material contaminado para outro local. O trecho agora conhecido como quilômetro 68 da Estrada 21, o mesmo ponto que Raul havia anotado em seu sonho. Naquela noite, Daniel publicou um teaser de reportagem em suas redes sociais, prometendo divulgar tudo no dia seguinte. Mas o vídeo durou pouco tempo no ar. Em menos de 1 hora, todas as postagens foram removidas e sua conta suspensa. No dia seguinte, os colegas tentaram contatá-lo, sem sucesso. Seu carro foi encontrado abandonado em uma estrada vicinal, com o motor ainda quente e o celular destruído. Nenhum sinal dele foi encontrado. Semanas depois, o vídeo de Raul voltou a aparecer, desta vez em canais de mistério e fóruns de casos reais. Agora acompanhado de uma legenda nova, deixada por alguém que ninguém conseguiu identificar. Ele tentou avisar. Todos eles tentaram. A Estrada Silenciosa. Fui eu quem encontrou o vídeo pela primeira vez numa madrugada insone, navegando por fóruns esquecidos, onde os casos que o mundo decide enterrar continuam respirando. A princípio, parecia apenas mais um relato urbano mal editado. Voz rouca, cabine escura, o rosto de um caminhoneiro à beira do desespero. Mas havia algo naquele olhar. Algo que me fez assistir de novo e de novo, tentando entender o que, exatamente, o fazia parecer tão consciente de que estava prestes a desaparecer. Foi assim que comecei a seguir o rastro daquilo que chamam de a testemunha da Estrada 21. Nas semanas seguintes, mergulhei nos arquivos antigos das cidades que margeavam aquele trecho, tentando encontrar registros oficiais de acidentes, despejos, desaparecimentos. O que encontrei foi o contrário. Ausência, lacunas, relatórios incompletos, ofícios sem protocolo, processos suspensos. Era como se ao redor daquela estrada a própria burocracia tivesse aprendido a apagar rastros. E quanto mais eu procurava, mais sentia a mesma sensação que Raul descrevia. O silêncio.
Não o silêncio comum das madrugadas, mas um tipo de vazio que parece escutar. Um funcionário aposentado da Secretaria de Obras aceitou conversar comigo numa tarde chuvosa. Contou que nos anos 1990, aquela estrada havia sido ampliada às pressas, sem estudos ambientais, porque uma empresa privada financiava parte do projeto. Quando perguntei o nome da empresa, ele se calou. Ficou olhando para o chão por alguns segundos e então disse, quase num sussurro, que o trecho do quilômetro 68 nunca deveria ter sido aberto. Havia ali um lençol freático contaminado e o solo, segundo ele, não aceita descanso. Usei o gravador para registrar tudo, mas, quando tentei ouvir a fita depois, só havia estática. Comecei a viajar até lá, movido pela mesma necessidade que havia consumido Raul. Quis ver com meus próprios olhos o que havia naquele trecho. Saí de madrugada, evitando o movimento, e cheguei ao quilômetro 68, quando o céu ainda era uma sombra azul escura. A estrada estava deserta, cercada por mata fechada e neblina espessa. O asfalto apresentava marcas antigas, como se algo tivesse sido arrastado repetidas vezes. Pisei fora do carro e senti o cheiro. Um cheiro úmido, metálico, quase doce, que parecia sair do próprio chão. Enquanto caminhava, notei que o vento não soava como vento. Era irregular, como uma respiração presa. O mato se movia, mas não havia brisa suficiente para isso. As árvores pareciam inclinar-se levemente, como se observassem. Tentei registrar com o celular, mas a imagem tremia, como se o ar estivesse vibrando. Foi então que percebi algo na margem oposta da pista. Uma marca escura, circular, quase perfeita, no ponto exato onde, anos antes, o corpo de Ricardo havia sido encontrado. Ali, o solo era diferente. A terra estava queimada, endurecida, e pequenas poças de água negra refletiam o céu com uma nitidez quase doentia. Ajoelhei-me e toquei a superfície. Era morna, como se houvesse algo vivo por baixo. Nesse momento, o rádio do meu carro desligado começou a chiar. A interferência se transformou em ruído, depois em uma sequência de estalos e, por fim, em uma voz, tão baixa que quase não era som. "Você está ouvindo agora?" O pavor me paralisou. Tentei correr de volta, mas o corpo não respondia. A estrada, antes familiar, parecia ter se estendido, como se cada metro fosse multiplicado. O som dos passos na lama ecoava como se fosse de outra pessoa atrás de mim. Quando finalmente alcancei o carro e bati a porta, os faróis acenderam sozinhos, iluminando a mata à frente. Por um instante, juro que vi algo se mover entre as árvores. Uma silhueta feminina, imóvel, observando. Dirigi por horas sem olhar para o retrovisor. No rádio, o chiado permanecia, intercalado por fragmentos de vozes que vinham e iam. Às vezes, repetindo palavras de Raul, outras, sussurrando frases que eu jamais ouvira. Só entendi uma delas com clareza, dita no mesmo tom calmo e distante que ecoa dentro da cabeça, dias depois de ser ouvida. A estrada nunca esquece quem volta. Desde então, algo mudou. Os aparelhos eletrônicos da minha casa ligam sozinhos nas madrugadas. O som do vento parece sempre vir da mesma direção, mesmo quando mudo de cidade. E todas as vezes em que fecho os olhos, vejo aquela marca escura no asfalto, o mesmo círculo que parece pulsar, não como uma mancha, mas como um coração batendo. Agora, enquanto escrevo isto, há um ruído constante vindo do corredor. Não é o vento, nem o encanamento. É um som ritmado, seco, como se algo arrastasse o próprio peso pelo chão. E no fundo, uma voz baixa, quase familiar, repete pausadamente entre cada batida: "Você também viu o último registro." O áudio que você vai ouvir agora foi encontrado dentro de um pendrive, deixado no para-brisa de um caminhão abandonado num posto de gasolina desativado, a menos de 10 quilômetros do quilômetro 68 da Estrada 21. O caminhão estava trancado, sem sinais de arrombamento, o motor intacto,
e o celular do motorista sobre o banco, ainda com bateria, exibindo apenas uma gravação em andamento iniciada há exatas 42 horas. Nenhum documento, nenhuma mochila, nada que indicasse quem ele era ou de onde viera. Apenas o pendrive, etiquetado com 2 palavras escritas em caneta preta: ouça tudo. A gravação começa com o som de chuva fraca batendo no teto metálico, o ruído intermitente de limpadores de para-brisa e uma respiração cansada, como se o homem do outro lado estivesse tentando reunir coragem para falar. Aos poucos, a voz se forma, trêmula, arrastada, misturando medo e lucidez. Ele se apresenta como alguém que seguiu as pistas deixadas por Raul, que tentou entender o que realmente aconteceu com Vera e com o corpo encontrado anos antes, o de Ricardo. Diz que tudo estava ligado, que o trecho da estrada não era apenas o cenário de um crime, mas um ponto de convergência, uma ferida aberta entre o que é visto e o que é esquecido. Ele fala de uma luz que surge sempre no mesmo horário, pouco depois das 3 da manhã, flutuando acima da curva, onde o asfalto ainda carrega o cheiro metálico do passado. Conta que viu vultos parados no acostamento, alinhados, imóveis, olhando para o nada. Diz que tentou registrar com o celular, mas o vídeo se corrompeu e a única coisa que restou foi o som de passos lentos, compassados, aproximando-se do microfone até se transformar em respiração. Nesse ponto da gravação, há um intervalo de silêncio que dura exatos 11 minutos, tempo suficiente para que qualquer um desista de ouvir. E então uma nova voz surge, feminina, calma, distante, como se estivesse dentro do veículo. A mulher, ou o que quer que fosse, começa a falar o nome dele, primeiro sussurrando, depois com nitidez, e então repetindo, até que o tom se torna quase maternal, mas sem emoção. Ela o chama pelo nome completo, pelo apelido, e por fim, por um nome que não pertence a ele. Um nome que aparece nos antigos registros de desaparecidos da Estrada 21, Raul Mendes de Freitas. Nesse instante, o homem começa a chorar, e o som do motor se mistura ao choro e depois ao grito. A chuva aumenta, há pancadas no vidro e algo, ou alguém, tenta abrir a porta. Mas não se ouve passos do lado de fora. Apenas o barulho de unhas arranhando o metal. Nos minutos seguintes, a gravação se transforma num turbilhão de ruídos. O rádio liga sozinho, reproduzindo o mesmo chiado que acompanhou as noites de Raul anos antes, e uma sequência de vozes entrecortadas ecoa entre as interferências, repetindo fragmentos de frases. Você viu demais, a estrada não dorme, ela lembra. Então, de repente, tudo cessa, nenhum som, nenhuma respiração. O microfone continua ativo por mais 5 horas, gravando apenas o som do vento passando pelos buracos da lataria. Quando o arquivo termina, há uma única palavra dita quase imperceptivelmente no limite do volume. Aqui. A perícia tentou determinar a origem do áudio, mas o resultado foi inconclusivo. As coordenadas GPS indicam uma localização impossível. O centro exato da Estrada 21, no quilômetro 68, onde não há sinal, nem torres, nem tráfego há mais de uma década. As autoridades classificaram o caso como material sem relevância investigativa e o caminhão foi rebocado e levado para um depósito municipal. 2 dias depois, o veículo desapareceu do pátio. Nenhum registro de saída, nenhum vigilante de plantão naquela noite. Hoje, a estrada permanece interditada. Mas, segundo relatos de motoristas que passam pelas rotas alternativas, em noites de chuva ainda se pode ouvir uma voz pelo rádio entre uma estação e outra pedindo ajuda, chamando pelo nome de alguém que ninguém mais lembra. Alguns dizem que é o eco de Raul. Outros acreditam que é apenas a interferência do tempo, o som natural de uma frequência morta. Mas há quem jure que, se você dirigir devagar o suficiente, desligar o farol e abrir o vidro,
Vai ouvir o que todos os outros fingem não escutar, o sussurro vindo da curva dizendo: eu ainda estou aqui. E é nesse ponto que termina o registro. O resto é silêncio, ou o que restou dele. Eu sou a voz da noite e espero por si no nosso próximo encontro. Até lá, durma bem, se conseguir.